alunos, nessa aula aqui então nós vamos falar sobre o cosseno associado à circunferência trigonométrica de raio unitário. Lembrando mais uma vez que essa circunferência aqui, né, pessoal, ela está disposta no plano cartesiano, beleza? Ela está disposta aqui no plano cartesiano. Bom, pessoal, se isso aqui é o plano cartesiano, esse carinha aqui é o eixo X, esse carinha aqui é o eixo Y, né? E a gente já viu aí no vídeo anterior que associar a circunferência trigonométrica ao plano cartesiano, certo? Isso tem uma importância enorme para a gente poder responder essas perguntas aqui, correto? Bom, vamos lá. Pessoal, primeiramente lembrando, o que é o cosseno? Cosseno, né, pessoal? Vamos lembrar lá da brincadeira. Cogá, KH. Opa, KH. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Mas isso aqui é no triângulo retângulo. Só que agora a gente também vai conseguir associar esse negócio aqui na nossa circunferência trigonométrica de raio unitário, certo? Bom, então vamos aqui traçar um raio, tá, pessoal? A partir do ponto O. Vamos pegar aqui esse ponto aqui, que eu também vou chamar de ponto P, certo? Pessoal, se eu projetar esse ponto P lá no eixo X, né, eu vou ter aqui um ponto Q, e isso aqui é a altura do meu triângulo e também vai formar um ângulo de 90 graus. Percebam que entre o eixo X e o meu raio aqui, né, que eu lembrando mais uma vez que é um raio valor unitário, eu vou formar aqui um ângulo alfa, certo? Bom, pessoal, então se eu pegar aqui agora e fazer assim, ó, seno não, né? Seno já foi. Se eu pegar aqui e fazer o cosseno de alfa, pessoal, o que é o cosseno de alfa? É o cateto oposto, que é o meu... Opa, desculpa, não é o cateto oposto, gente. É o cateto, estou pensando só no seno aqui agora. Então eu tenho aqui a origem, né, pessoal? É o meu cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? É o OQ. Quem é a minha hipotenusa, pessoal? É o 1. OQ dividido para 1 vai dar o próprio OQ, certo? Beleza. Pessoal, percebam então que o cosseno de alfa pode ser observado no segmento OQ. Se nós observarmos o segmento OQ, ele é um segmento, tá, pessoal, que está sobre o eixo X, certo? Então, galera, vejamos aqui, tá, o que eu tenho, né? Que eu consigo extrair dessa informação, sabendo que o cosseno pode ser observado no eixo X. Bom, pessoal, primeira coisa, vamos responder essas perguntas aqui. Quais são as coordenadas do ponto A, B, C e D? Nós já vimos isso no vídeo anterior, né? Para quem está acompanhando os vídeos aí, as coordenadas do ponto A, eles são 1 para o X, 0 para o Y. As coordenadas do ponto B, né, pessoal, é 0 para o X e 1 para o Y. As coordenadas do ponto C vai ser aqui, pessoal, menos 1 para o X e 0 para o Y. E as coordenadas do ponto D vão ser aqui, então, 0 para o X e menos 1 para o Y. Beleza, tá respondido essa pergunta aqui, essa primeira pergunta, certo? Bom, a segunda pergunta fala o seguinte pra gente. A razão cosseno ela é observada, e eu já antecipei isso, né? Pessoal, o segmento OQ, ele não é observado sobre o eixo X? Bom, então o que isso significa, professor? Isso significa que a razão cosseno ela é observada sobre o eixo X, tá? Então, quem define a razão cosseno, tá, pessoal, vai ser o eixo X. Beleza. Qual o maior valor da razão cosseno? Vamos aqui, então, pessoal, tentar, né, ver aqui também. Aqui é o ciclo trigonométrico de raio unitário, tá, pessoal? Beleza, eu tenho esses valores aqui, certo? Bom, pessoal, vejam que eu tenho aqui o ângulo de, né, o ponto A, que é o ângulo de 0 grau, o ponto B, que é o ângulo de 90, o ponto C, que é o ângulo de 180, e o ponto D, que é o ângulo de 270, e aqui, novamente, né, nesse carinha aqui, é o ângulo de 360 graus, tá? Bom, pessoal, se a razão cosseno ela é observada sobre o eixo X, vamos voltar aqui para esses valores que eu encontrei no ponto A, B, C e D para o eixo X. Vejam que aqui, ó, pessoal, para o eixo X, o A é 1, para o eixo X, o B é o 0, para o eixo X, o C é o menos 1, para o eixo X, o D é o 0. Professor, o que isso significa? Significa que o cosseno de 0 grau vale 1. Opa, deixa eu só buscar aqui a caneta verde. Isso. Pessoal, significa que o cosseno de 0 grau vale 1. Que o cosseno de 90 graus vale 0. Que o cosseno de 180 graus vale menos 1.
e que o cosseno de 270 graus vale 0 e que o cosseno de 360 graus vale 1 novamente. Então, quando eu consigo estabelecer os pontos A, B e C no plano cartesiano e sei que a razão cosseno está no eixo x, então eu consigo descobrir, né, quanto vale o cosseno de 0, 90, 180, 270 e 360 graus. Ok, galera? Bom, e agora ficou fácil de responder essa outra pergunta. Qual é o maior valor da razão cosseno? Pessoal, percebam também que o maior valor da razão cosseno é 1. E que o menor valor da razão cosseno, ele é o menos 1, certo? Então nós já temos aí essa resposta aqui também, beleza? Aí eu tenho essa outra pergunta aqui, ó. Determine os sinais da razão cosseno no ciclo trigonométrico. Pessoal, vamos lá. Os cossenos, ele não é observado no eixo x, tá? No eixo x, o que que eu sei? Que a direita, né, pessoal? A direita do eixo x, da origem, o x ele é positivo. E a esquerda da origem, o x ele é negativo. Isso faz com que o primeiro quadrante, tá, pessoal? E o quarto quadrante, eles sejam positivos. E o segundo e o terceiro quadrante vão ter valores negativos, certo? Então, pessoal, significa que a razão cosseno, ela é positiva no primeiro e no quarto quadrante e ela é negativa no segundo e no terceiro quadrante. Tá, professor, eu preciso memorizar todas essas informações aqui? Precisa. Isso aqui é uma obrigação do aluno memorizar, beleza?